tema da palestra dessa noite é A Vida Continua no Plano Espiritual. Está aqui no nosso mural. A Terra é a escola para a nossa evolução. Nós podemos encontrar sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, itens 1 a 7, e no Livro dos Espíritos, em várias perguntas ali, ó. Pode ser até anotado se vocês quiserem olhar aqui no nosso quadro. Encontramos também bastante material, lógico, nos livros espíritas, principalmente os do Chico Xavier, por exemplo, os que são ditados pelo André Luiz, começando ali pelo Nosso Lar, que fala bastante sobre a vida no plano espiritual. Uma das maiores angústias do ser humano sempre foi a morte. Desde os tempos mais antigos, o homem se pergunta o que acontece depois. Hoje, nós somos convidados a refletir sobre uma verdade transformadora. A vida não se limita à existência corporal. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, temporariamente vivendo uma experiência material. Refletir sobre a vida espiritual não é apenas um consolo para as nossas dores humanas. É, acima de tudo, um chamado à transformação moral. Quando nós compreendemos que a vida não termina com a morte do corpo, desse corpo físico, nós passamos a enxergar a nossa existência sob uma nova perspectiva. Somos espíritos imortais, em processo constante de aperfeiçoamento. A Terra, nesse contexto, não é o nosso destino final. É apenas uma escola bendita, onde aprendemos, onde evoluímos e onde nos aperfeiçoamos. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a afirmação de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Essa frase revela que a vida verdadeira não está limitada ao plano material que nós vivemos aqui na Terra. Que essa existência corporal é apenas transitória e que o espírito segue vivendo após a morte. Com a morte, o corpo físico ele se desfaz, mas o espírito, aquele que pensa, aquele que sente, que ama, continua vivendo. Nós levamos conosco tudo aquilo que somos. O nosso caráter, os nossos sentimentos, nossas virtudes e também as nossas imperfeições. Ou seja, não existe uma mudança mágica após a morte. Nós continuamos sendo nós mesmos, apenas sem o corpo físico que nos abriga aqui na Terra. No plano espiritual, no período em que ficamos desencarnados, a vida é ativa. Não ficamos em repouso eterno. Muito pelo contrário, nós continuamos estudando, continuamos trabalhando, auxiliamos também aqueles que estão na Terra e planejamos as nossas futuras reencarnações. Os vínculos de amor também continuam. Reencontramos aqueles que amamos e seguimos juntos na caminhada evolutiva. E aqui está um ponto essencial. Ninguém está condenado para sempre. Todos estamos destinados à evolução. Essa convicção racional da vida futura muda a maneira como vivemos hoje, nessa encarnação que vivemos hoje. Se tudo terminasse com a morte, vamos pensar, qual seria o sentido da justiça? Por que praticar o bem se ninguém está vendo? Vou pensar só em mim mesmo. Como explicar as desigualdades da vida? A vida futura responde a essas questões, mostrando que nada fica sem consequência e que todo ato repercute além da matéria. A justiça divina se realiza no tempo infinito. Se a vida, então, continua na Terra, não é
A Terra não é um fim, é um meio. Vivemos aqui para aprender, para reparar os nossos erros e para, principalmente, desenvolver virtudes. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde as dificuldades educam, as dores despertam e os desafios moldam o nosso caráter. Cada situação da vida tem um propósito educativo. Por exemplo, as relações difíceis são aprendizados de paciência, de perdão. As perdas nos ensinam que o desapego valoriza o espiritual. Sofrimentos são fortalecimento interior. Nada é por acaso. Tudo é instrumento de crescimento. Aqui está também um dos pontos importantes. A crença clara na vida futura é um dos maiores instrumentos de moralização da humanidade. Mas por quê? Porque ela nos tira dessa ilusão do imediatismo. Sem a noção da vida espiritual, o homem tende a buscar apenas prazeres materiais, agindo por interesse imediato e acreditando que pode escapar das consequências. Mas quando compreende que a vida continua, surge ali um senso de responsabilidade, porque sabemos que os nossos atos terão consequências inevitáveis. Muitas vezes, nossos atos já têm consequências nessa vida mesmo, que estamos vivendo agora no momento. Não existe impunidade espiritual. Nós colhemos exatamente o que plantamos. E isso nos leva a refletir antes de agir. Acreditar que teremos uma nova encarnação tem que fortalecer o nosso compromisso em fazer o bem, em respeitar o próximo, em ter ética nas pequenas atitudes. Não devemos fazer o bem apenas por conveniência, para aparecer, mas por compreensão do seu significado. Evitamos a revolta porque entendemos a dor como um processo educativo. O orgulho não deve fazer sentido em nossa vida. E o amor tem que passar a ser o verdadeiro valor. Nós devemos começar a viver não apenas pensando em nós, mas pensando no todo, em comunhão com o mundo. Vou passar para vocês uma história para nós refletirmos sobre esse tema. Em uma época em que não havia fotografia ainda, uma época muito antiga, um homem contratou um pintor para fazer um seu retrato. Colocou a mais suntuosa vestimenta, ficou na sua mais bela pose para que o pintor o retratasse. Depois de dias, o pintor fez um excelente trabalho. E o homem, muito orgulhoso, pagou um valor muito alto, com satisfação em se ver majestoso naquela figura. Mostrava para todos o seu retrato e, com o passar do tempo, não se olhava mais no espelho. Sempre que queria ver a si mesmo, olhava para o seu retrato, jovem, bonito e com aquela expressão de superioridade que lhe transmitia muita força. Com o passar dos anos, ficou doente e não conseguia mais sair da cama. Pediu então para que os seus empregados colocassem a pintura no seu quarto, para ele continuar admirando. Aquilo lembrava para ele momentos importantes da vida, da sua superioridade. Quando desencarnou, ele ficou confuso, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele era tão apegado àquele retrato, àquela casa, que ele continuou apegado àquela casa e àquele retrato mesmo depois da morte, do desencarne. Depois de muito tempo, aquela obra foi transferida para um museu. Era uma obra de arte realmente. Foi para a exposição e ele de novo ficou confuso. Mas por que está saindo da minha casa? Esse é o lugar dela. Mas ele continuou com aquela obsessão ali pela obra, digamos assim, né? A sua mãe, que já tinha desencarnado, orava, fazia vibrações para que o filho continuasse seu caminho no plano espiritual. Mas o seu apego era muito grande. Ele ficou muito confuso e perturbado.
Ele ficou confuso e perturbado quando então houve um incêndio no museu e a sua obra foi totalmente danificada. Ele perdeu aquela obra de arte. Então isso causou nele realmente uma confusão. Ele não sabia mais o que estava acontecendo. Só que então, como um reflexo no espelho, que muito tempo ele não se via no espelho, ele conseguiu refletir sobre a sua encarnação e como realmente foi durante a sua experiência na Terra. O quanto ele havia sido arrogante e pensado somente nas suas posses, em seu próprio bem. Clamou por ajuda e foi acolhido, levado ao plano espiritual para continuar sua jornada em busca da evolução. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar como somos verdadeiramente. Não admitimos como somos imperfeitos ou não conseguimos identificar os nossos defeitos para poder buscar nos melhorar. Diante disso, nós somos convidados a refletir. Se nós sabemos que a vida continua, vamos pensar como estamos vivendo hoje, nessa encarnação. Que valores nós estamos priorizando? Nós estamos aprendendo ou apenas passando pela vida, sem trazer nada de bom para a nossa existência? A morte não é o fim da estrada, é apenas uma porta. A vida continua e cada um de nós está construindo agora o seu próprio futuro espiritual. A Terra é a nossa escola e cada experiência é uma lição. Que possamos viver de tal forma que, ao retornarmos ao plano espiritual, possamos dizer: eu aproveitei a oportunidade, eu cresci, eu me tornei melhor. Possamos levar isso para a nossa reflexão. Que assim seja.